Pegou o bacon. Vamos falar da Deolane. Deolane segue, né, detida lá, segue presa. E ela perdeu também um processo aí envolvendo um ex-parceiro de comércio, enfim. Quem deu essa notícia foi Fábio Oliveira, do Metrópolis. A gente traz para você a atualização de como esse caso está correndo. Após ter um novo pedido de liberdade negado, Deolane Bezerra sofreu mais uma derrota na justiça. A influenciadora perdeu uma ação de R$100 mil por danos morais movida contra o ex-parceiro comercial. Vamos entender o caso. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Deolane, que está presa preventivamente desde 21 de maio, perdeu uma ação iniciada em 2023. A disputa judicial começou depois que o ex-parceiro comercial, Cleverson Dalef, fez duras críticas públicas à influenciadora devido a um negócio entre os dois não sair como esperado. Bom, mas você continua sendo uma golpista. Isso eu não vou parar de falar. Por quê? Porque ela me roubou. Essa é a realidade. A briga nos tribunais envolveu o projeto Meu Universo Feminino, que Deolane e Cleverson desenvolveram a partir de um acordo verbal. Eu acabei falando do projeto para ela. Ela gostou do projeto, não é? E aí ela falou, pagando bem, eu topo. Sim. Eu falei, ó, eu posso te pagar o que você cobrar sem problema nenhum, não é? Mas você pode ser minha sócia também e ganhar muito mais dinheiro do que o seu cachê. Ela topou, falou, fechou, vira sua sócia. E eu não fui ganancioso. Eu falei pra ela, ó, 50-50. Você fica 50% dono do projeto, eu 50% do projeto. De acordo com a influenciadora, no processo, a iniciativa não alcançou o retorno financeiro esperado. E o final da história é que foram investidos quase R$2 milhões nesse projeto, tá? Em 3 dias. R$2 milhões, gente. Em 3 dias? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas R$2 milhões, pra quem trabalha honestamente, é uma vida pra juntar às vezes. Final da história. Vendeu R$15 mil. Como? Vendeu R$15 mil. Depois disso, o empresário teria cobrado a devolução de valores relacionados ao projeto. Além disso, Deolane afirmou que Cleverson publicou críticas e fez declarações que, na avaliação dela, atingiram sua imagem nas redes sociais. Por esse motivo, ela recorreu à justiça e solicitou uma retratação pública, além da indenização de R$100 mil. Porém, Cleverson apresentou uma versão diferente para o conflito. Conforme relatou no processo, ele mantinha uma sociedade com Deolane na iniciativa empresarial e, por isso, entendia que os custos e eventuais prejuízos deveriam ser divididos entre os parceiros. Falei pra ela, eu não quero que você me pague o prejuízo do meu universo feminino, porque você é minha sócia. Você deveria, ônus e bônus, você deveria pagar pelo prejuízo. Se eu tive um prejuízo de R$1 milhão, você paga 500 mil, eu pago 500 mil, você não é minha sócia, né? Eu falei, não precisa pagar. Foi erro de avaliação minha, tá tudo certo. Não precisa me pagar, só me paga os seus aluguéis. O empresário também negou qualquer prática ilícita. Sua defesa garantiu que as manifestações nas redes sociais apenas apresentaram fatos relacionados ao negócio e expressaram sua insatisfação com o resultado da parceria. Tá bom, mas você continua sendo uma golpista. Isso eu não vou parar de falar. Por quê? Porque ela me roubou. Essa é a realidade. Eu falei pra ela, eu pago os seus aluguéis e a gente acerta com o meu universo feminino, com as suas vendas. Com o lucro que daria. Ela falou com essas palavras, e quem conhece ela sabe que saiu da boca dela. Ela falou, eu não aceito dinheiro de macho nenhum. Então você paga, mas desconta depois nas minhas vendas. Então eu paguei outubro, novembro, dezembro e janeiro, até o dia do lançamento do meu universo feminino. 52.800 vezes 4, R$211.800 eu paguei dos aluguéis dela. Ainda, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, a sentença que encerrou a ação saiu em 14 de agosto. O juiz Bruno Gonçalves Mauro Terra, da Terceira Vara Cível de Barueri, do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou todos os pedidos apresentados por Deolane. Na decisão, o magistrado considerou que, dentro de uma parceria comercial, seria natural que os envolvidos apresentassem publicamente suas versões sobre os acontecimentos. O profissional também avaliou que Cleverson exerceu o direito à liberdade de expressão ao manifestar insatisfação com o resultado do negócio. O juiz considerou o nível da exposição pública de Deolane, que, por ser uma pessoa conhecida, estaria sujeita às críticas no ambiente social. Por fim, a sentença apontou que não havia provas suficientes de que Cleverson tivesse agido com intenção de difamar Deolane.
Além dessa derrota na justiça, vale lembrar que Deolane Bezerra está há 3 meses presa preventivamente desde a Operação Vernix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. Recentemente, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e Deolane passou à condição de ré. E mesmo depois de passar a condição de ré, Deolane continua tentando responder ao processo em liberdade. Nos últimos dias, a defesa fez um novo pedido de liberdade, mas a justiça negou o habeas corpus e manteve a influenciadora presa preventivamente. Ou seja, por enquanto, Deolane segue atrás das grades e sem previsão de deixar a prisão. Agora, sobre a perda da ação de R$100 mil por danos morais movida por Deolane Bezerra contra o ex-parceiro comercial, a pergunta que fica é: será que essa batalha judicial ainda vai longe? Será que cabe recurso? Pois é, né? Você vê que coisa. Vocês estão tudo assim por causa da Deolane. Ó, o negócio é o seguinte, a vida da Deolane é a maré, como dizem que a maré não tapa peixe mesmo, né? Ela dentro da cadeia lá, Thaís, tendo que perder uma ação aí, ó, de R$100 mil. R$100 mil. Quando a maré não tá pra peixe, como é que faz, hein, Thaís? Ai, a pessoa tem que ir na benzedeira, porque tá com a espinhela caída, passar uns raminhos de pinhão roxo, é babado. Tomar um banho de sal grosso do pescoço pra baixo, pular umas ondinhas. Ei, meu amor. O que você acha, Carol? Ai, ai. Eu, assim, como eu sei que você tem 10 anos de legado, 10 anos não, de linda, televisão... a gente tá falando um assunto sério, o que você acha? Eu queria que você falasse não, o que eu não você vou falar. acha pra eu só ter certeza do que se a gente tá pensando igual. Eu acho que entendeu? eu vou resumir o teu pensamento. Olha aqui, vem câmera 3. Tá vendo aí, né? Minha gente, Carol, tô tentando te ajudar aqui. Depois quer manter o... Aí, tá vendo? Seguinte, aí, esse é o menor dos problemas da Deolane Bezerra. Você que tá ligando a TV, tá lendo aí que ela perde uma ação de R$100 mil. Esse é o menor dos problemas dela, Matheus Baldi, nesse momento. Mas também o povo aproveita pra botar essas informações, essas notícias, essas coisas. Ah, deixa eu resolver o problema maior aí, que é o que tá em questão. Se ganhou, se não ganhou, aí tem que botar na internet, aí tem que virar notícia. Não. Aí porque não sei quem ganhou, aí porque não sei quem perdeu. Tá bom, pois vá lá, receba seu dinheirinho calado e siga seu rumo. Mas pelo que me parece, Tatá, foi acordado ela vender algumas coisas e ela não bateu a meta. E ele pagou um valor pra ela bem alto, acho que foi 2 milhões. E aí ela vendeu, acho que 27 ou 30, colegas aqui me ajudem aqui, ela não bateu a meta que deveria bater. Aí ele entrou com uma ação contra ela, e aí no caso a ação tinha esse valor de 100 mil. E aí, muito simples, também... combinado não sai caro. Se tá no contrato, por isso que eu digo e repito, veja bem o que você tá assinando, onde você tá amarrando seu burro aí. Quando você vai e faz um acordo com alguém, ou é que a gente vê só os recortes, né? Mas as celebridades que colocam um nome em cima de uma marca, tem que ler tudo bonitinho, tem que pesquisar o que tá divulgando. Não adianta você pegar só o dinheiro e achar que o povo depois não vai ver ou que o contratante não vai atrás dos direitos. Por isso que a gente tem que pegar, ler tudo bonitinho e pensar muito bem aquilo que a gente associa o nosso nome. É simples, o combinar não sai caro. Mas eu vou te falar uma coisa, você disse uma coisa importante. Tava até vendo aqui que, diante da situação da Deolane, depois de 3 meses e alguns dias, 3 meses e 5 dias, mais de 95 dias presa lá em Tupi Paulista, penitenciária lá perto do Presidente Venceslau, esse realmente é o menor dos problemas para a Deolane. O menor dos problemas, porque uma coisa que, assim, me preocupa não, né? A gente tá acompanhando aqui, ela vai responder se for culpada e se for inocente ela vai sair. Mas o que me espanta muito, essa é a palavra, é que os advogados da Deolane, o doutor Auri Lopes, que toma conta do caso, sobre a prisão dela, ele não conseguiu tirar a Deolane. Ele não conseguiu tirar a Deolane. Eles entraram com vários né? pedidos de habeas corpus em todas as esferas que podiam, todos os tipos de tratativas e defesas que eles podiam e das armas que eles tinham na mão, e não conseguiram tirar a Deolane. E mesmo após os 90 dias, e isso me chama muito a atenção, porque após os 90 dias o pedido de prisão preventiva, ele é revisto, né? Ele é passado novamente pelo juiz, para o juiz entender se deve se manter a prisão ou não. Como foi o caso do Buzeira, que foi solto aí recentemente com tornozeleira eletrônica, mas saiu. A Deolane continua detida. A Deolane continua presa e sem previsão de sair. Ô, Baldi,
Valdir, E isso espanta muito nesse caso eu dela. te enviei até, a gente estava trocando essa ideia aí sobre o caso da Deolane. No dia que a justiça deu a negativa para a soltura dela, o advogado dela, que é muito conhecido no meio, postou um vídeo, inclusive também dando uma explicação. Eu até te mandei isso, que ele explica, né, do prazo dos 90 dias, os próximos passos, até quem está acompanhando o Fofocalizando depois vai lá ver, porque eu acho muito importante também a gente escutar os dois lados. E é como o Cartolano, Carol, Thaís, Matheus e eu, a gente vem pontuando para você do outro lado. A Deolane contratou um dos maiores advogados do Brasil. Sabe que eu vejo os vídeos dele, né? Mas do outro lado também tem um dos maiores na acusação. Então, uma briga de gigante. Mas aí jurídica. Já foi, né? Antes de passar para você, Matheus, só falar que eu acompanho. Eu vi alguns vídeos do Dr. Auri Lopes, né? E realmente é um advogado que você percebe que ele faz uma estratégia. Ele pode vir aqui falar que não, mas você entra nos vídeos que ele fala, até do caso da Deolane, então ele faz uma brincadeira lá. Ele tenta, de certa maneira... amenizar? Ele aparece na rede social falando, gente, olha, mas o caso da Deolane deu 90 dias, e agora? O Auri, que está na tela, que é um excelente advogado, né? Um excelente advogado. Mas ele tenta, até na questão pública de como se comunicar com os fãs da Deolane, ele tenta trazer uma paz, mesmo com o caos instaurado, entendeu? Ele tenta... trazer como se, calma, vamos resolver a parada. Mas a verdade é que a situação da Deolane, pelo que eu tô vendo, não é nada simples, não. Senão ela já estaria respondendo, gente. Lembrando que tem um fato aí que a gente levantou bastante aqui, que foi o fato dela ter uma criança menor. E eu, sinceramente, no início, achava que que a justiça fosse conceder um habeas corpus, não para ela ficar livre da acusação, mas para ela responder o caso depois que ela virou ré em casa, com tornozeleira que fosse, ou prestando conta na justiça. E isso não aconteceu. Não aconteceu. E a gente sabe que quando o caso envolve menor, a justiça, querendo ou não, ela consegue dar um olhar um pouco mais específico, mais carinhoso para isso, se eu posso usar essa palavra. Mas é o que eu acho, assim, vamos lá. A gente está falando de um dos maiores nomes do direito no país. O Dr. Auri é referência, é professor, enfim, é um estudioso e tem muita propriedade. Mas também existe uma questão, eu vou voltar a trazer isso aqui, que eu acho que ele está fazendo, o Dr. Auri está fazendo um trabalho muito bem feito, por tudo que eu sei de bastidor, nas argumentações, essa questão dos 90 dias, olhando para as brechas, mas tem um ponto que eu acredito que serve para a gente explicar, não é só sobre o caso da Deolane, tá, gente? São casos delicados, casos midiáticos, que estamos em um ano eleitoral. Qualquer decisão que é muito midiática em um caso mais complexo e que o Ministério Público olha e vê ainda argumentos fortes, factíveis, para manutenção de uma prisão, é muito melhor, na leitura das pessoas que eu já ouvi, manter a prisão e ser decidido depois do período eleitoral, para que não seja associado a nenhuma questão de influência política, ou influência de poder, ou tráfico de influência. Então, há também, por parte da nossa justiça, uma certa cautela a mais em relação a decisões em casos tão grandes como o da própria Deolane. Então, até onde eu sei, não é sobre a competência em relação se é bom ou não o advogado, a equipe de defesa, o escritório. É muito também sobre essa cautela que vem sendo adotada nos últimos tempos. Pegando a deixa do Cartolano, boa observação, Cartô. O Auri, ele postou 6 dias atrás, que foi o dia que veio a negativa da justiça, um vídeo explicando toda a decisão. Ele pega e coloca na legenda. E aí, prof, porque as pessoas chamam ele de professor, ele é muito conhecido no meio. E ele põe na legenda. E aí, prof, a Deolane vai ser solta porque passaram 90 dias? O que é revisão 90º? E aí ele dá uma verdadeira aula e passa exatamente essa sensação que você pontuou, Cartolano, de tranquilidade. Do tipo, você que está a favor da Deolane, que me segue, que está acompanhando o caso, está tudo nos conformes. Estou por dentro da situação. Ele passa uma tranquilidade para os fãs e dá uma aula do que está acontecendo. Eu acho que espantou ele? Acho. De verdade. Acho que ele foi pego de surpresa? Não. Mas eu acho que ele se surpreendeu talvez com a decisão? Talvez, são coisas diferentes. Claro que ele... Gabi, vamos falar um negócio aqui, ó. O cara é advogado, um dos melhores. A ganhar... Não é só isso. Não é só isso. O negócio é o seguinte, se ele é a pessoa contratada para evitar o caos, por que caos ele faria? Por que ele vai para a rede social falar o seguinte, meu Deus, lá ferrou, Deolane não foi solto, caramba, eu não sei o que eu faço.
Então, qual o sentido tem de eu contratar um cara que vai passar o caos para quem tá... Então, é isso. Ele vai passar a tranquilidade de que a cliente dele está sendo assegurada de certa maneira e está assistida de certa maneira e está até o último momento. Mas a grande realidade é o Ministério Público e o juiz, depois dessa decisão dos 90 dias, que é um prazo que acontece mesmo, em qualquer tipo de processo ele acontece, decidiram manter a Deolane. E a defesa dela argumentou, pelo que eu estou sabendo nos bastidores, de que eles achavam um absurdo porque poderiam reduzir para medidas cautelares mais leves. Ou seja, responder em casa com tornozeleira eletrônica. Eles chegaram com essa... a gente responde em casa, não tem necessidade. Ela tem uma filha menor. Eles tentaram usar das táticas e a justiça não liberou. Não liberou. E a justiça bate com todas as teclas de que ela teria essa ligação com essa organização criminosa. Sim. Por isso que eles não liberam, que seria liberar, mesmo que com medidas cautelares mais leves em casa ou não, atrapalharia a investigação. Gabriel, atrapalha de verdade? Não sei. Realmente, eu não sei onde atrapalharia. Dos outros que estão foragidos, Cartolano. Um dos principais argumentos aí, eu que dei uma acompanhada no dia da decisão, estava assistindo inclusive o SBT. E um ponto que eles batem é com relação aos outros que estão envolvidos nesse caso e estão foragidos. E aí eles argumentam também que o fato dela ficar presa ajudaria destrinchar essa investigação. Agora, outro ponto importante é, um advogado, ele tem que passar segurança e confiança no caso. Se ele vem e mostra desespero, isso também pode prejudicar a opinião pública de quem está a favor de Deolane. Então, é essencial um advogado de defesa mostrar que está seguro e confiante. Talvez nos bastidores ele tenha as preocupações, isso eu garanto, porque ele está entendendo já faz tempo a gravidade desse caso. É complexo. Se ela é culpada ou não, a gente está acompanhando. Mas que ele fez o papel dele de advogado, de passar segurança e calmaria, isso é indiscutível. Eu acho que é igual o Matheus falou, gente. Eu acho que tem essa questão aí que envolve, né, o que a gente já sabe, as eleições. E quando passar, porque o Buzeira ficou 11 meses, se eu não me engano, colegas. 11 ou 10? 10 meses, né? E ela tá 3. Eu acho que vai dar essa segurada aí até o finalzinho do ano. Até ano que vem, eu acho que Deolane não sai. Minha conclusão, queria eu que ela... Só pra... Vamos só entender. Eu entendi a questão da eleição, isso pode acontecer de fato, mas a gente tem que... Não pode esquecer o seguinte. A justiça aceitou o pedido do Ministério Público. Ela, respondendo em casa ou na cadeia, ela vai seguir com o processo criminal. Né? Tipo, ela virou né? Ela virou porque a justiça aceita o que o Ministério Público propôs. Tá falando. Então é o seguinte, foi solto, pronto, acabou. Não necessariamente. Acabou. Pode finalizar, Matheus, fala. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que agora é esperar para ver o que vai acontecer. A soltura do Buzeira pode ser um argumento que favoreça nos próximos tempos ali, com argumentos com precedentes. Destacando que é uma investigação de meses. Anos. 5 anos. Meses em cima disso, né? Agora do argumento, mas anos.